Ele não me traiu uma vez só. Ele me traiu anos atrás. E depois olhou nos meus olhos todos os dias, por mais de uma década, sem dizer absolutamente nada. Como é que você constrói a confiança com alguém que não apenas mentiu, mas ergueu uma vida inteira em cima dessa mentira? E o que você faz quando a pessoa que te destruiu também é a pessoa que você passou quase metade da vida amando? Eu nunca imaginei que estaria aqui, questionando tudo sobre o meu casamento. Não depois de 19 anos juntos, não depois de tudo o que a gente viveu. Mas aqui estou. Há alguns meses, meu marido me chamou para conversar, depois de uma das piores discussões que tivemos em anos. Nem era sobre traição. Era uma daquelas brigas que começam por uma besteira e de repente viram tudo ao mesmo tempo. Mágoa acumulada, cansaço, ressentimento, todas aquelas coisas que você vai carregando em silêncio por tempo demais. Nós dois estávamos irritados, expostos, exaustos. E, no meio daquela tempestade, ele disse uma coisa que mudou tudo. Ele falou que estava cansado de mentir. No começo, eu nem reagi, porque, sinceramente, achei que ele estava falando das mentirinhas de sempre, daquelas omissões para evitar conflito, coisas que casais discutem quando estão juntos há muito tempo. Mas aí, ele continuou, e eu senti o meu estômago despencar antes mesmo da minha cabeça conseguir acompanhar. Ele me contou que, alguns anos depois de começarmos a namorar, ele me traiu. Não foi algo emocional, não foi uma situação nebulosa, interpretável. Foi físico. Ele me traiu de verdade e nunca me contou. Não contou quando aconteceu. Não contou quando ficamos noivos. Não contou quando casamos no civil e depois comemoramos com a família. Não contou em nenhum dos aniversários, natais, churrascos de domingo, viagens, dificuldades financeiras, lutos, recomeços. Não contou nem nos momentos em que a gente se apoiou e prometeu que, acontecesse o que acontecesse, sempre seria honesto um com o outro. Ele guardou esse segredo por mais de 10 anos e eu vivi a minha vida inteira ao lado dele, sem saber. Eu nem me lembro exatamente do que respondi naquele momento. Acho que só fiquei olhando para ele, como se estivesse encarando um estranho vestindo o rosto do meu marido. Porque foi exatamente assim que pareceu. Não foi só traição, foi distorção. Como se a realidade em que eu achei que estava vivendo não fosse real. E a pior parte, essa nem foi a primeira vez que a confiança entre nós foi quebrada. Uns 10 anos atrás, eu peguei ele em aplicativos de relacionamento. Eu lembro daquele momento com uma nitidez cruel. Eu tinha pegado o celular dele, coisa que eu nunca fazia, e estava tudo ali. Mensagens, perfis, conversas com outros homens, flertes e simulações. Intenção. Quando confrontei ele, jurou que nunca tinha acontecido nada físico. Disse que era só curiosidade, que gostava da atenção, que aquilo não significava nada. Eu quis acreditar, então eu acreditei. Eu o perdoei. A gente conversou por horas, na verdade, por dias. Choramos, fizemos promessas, dissemos que dali em diante seria diferente, que por mais desconfortável que fosse a verdade, nunca mais mentiríamos um para o outro. E por um tempo, pareceu que saímos mais fortes daquilo. Depois, mais ou menos 8 anos atrás, aconteceu de novo. Dessa vez foi emocional. Ele criou uma conexão com alguém que conheceu online. Outro homem.
Eles conversavam o tempo inteiro. Madrugadas, mensagens privadas, troca de intimidade, planos reais de se encontrarem e ficarem juntos. Eu me lembro exatamente do momento em que descobri. O jeito como o meu peito apertou. O jeito como tudo dentro de mim simplesmente ficou em silêncio. E, de novo, ele pediu desculpas. De novo, disse que nada físico tinha acontecido. De novo, prometeu que seria honesto. E de novo, eu perdoei. Porque eu o amava. Porque eu acreditava em nós. Porque eu achava que era isso que significava lutar por um relacionamento. Mas agora, sentada ali, ouvindo a confissão sobre algo que aconteceu tantos anos atrás, tudo mudou de lugar. Porque não era mais só sobre a traição, era sobre a linha do tempo. O fato de que, quando eu o confrontei por causa dos aplicativos, ele já sabia que tinha-me traído fisicamente no passado. Quando me prometeu honestidade, ele já estava escondendo a maior verdade de todas. Quando eu o perdoei pela segunda vez, eu estava perdoando uma versão da história que nem sequer estava completa. E de repente, todas aquelas lembranças passaram a parecer contaminadas. Como se cada momento de cura que construímos juntos tivesse sido construído sobre um chão podre. Eu comecei a revisitar tudo na minha cabeça. Cada me desculpa, cada eu prometo. Cada vez que ele olhou nos meus olhos e disse que me amava, eu não conseguia mais parar de me perguntar qual versão dele era a verdadeira. O homem que me abraçava quando eu chorava, ou o homem que conseguiu mentir para mim por mais de 10 anos sem desmoronar. E foi aí que algo mais profundo começou a vir à tona. Algo que eu não esperava, porque isso não era só sobre ele, era sobre mim e sobre o meu passado. Crescendo, meu pai era um mentiroso. Não daquelas mentiras pequenas. Mentiras grandes. Mentiras destrutivas. Mentiras acompanhadas de manipulação, controle, abuso físico, emocional e até coisas que, ainda hoje, eu tenho dificuldade de colocar em palavras. E uma coisa que eu aprendi muito cedo na vida foi que mentiras não machucam só no momento em que você as descobre. Elas mudam a forma como você enxerga as pessoas. Elas fazem você questionar os seus instintos, a sua realidade, você mesma. Então, quando meu marido me contou a verdade, depois de todos esses anos, não pareceu apenas uma traição. Pareceu como ser arrastada de volta para um lugar do qual eu achei que já tinha escapado. E eu comecei a ver o meu pai nele. Não em tudo. Não em quem ele é por inteiro. Mas naquele jeito específico de esconder algo enorme enquanto fiz que está tudo normal. E eu odeio isso. Porque eu não quero olhar para o meu marido dessa forma. Mas eu também não consigo desver. Desde aquele dia, as coisas têm sido complicadas. Hoje estamos fazendo terapia de casal. Nós dois também temos terapeutas individuais. Estamos tentando atravessar isso. E, para ser justa, ele está tentando. Ele diz que quer ser completamente honesto agora. Que está cansado de carregar segredos. Que quer reconstruir o que temos. Mas ao mesmo tempo, ele começou a exigir mais de mim. Mais atenção. Mais carinho. Mais demonstração. Mais segurança. E eu entendo o porquê. Mas eu ainda estou tentando respirar. Ainda estou tentando entender como a pessoa em quem eu mais confiava foi capaz de sustentar algo assim por tanto tempo. Tem dias em que eu olho para ele e ainda vejo o homem que eu amo. O homem com quem construí uma vida. O homem que me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. E em outros dias eu olho para ele e não sinto nada. Ou pior,
Sinto distância, como se existisse um muro entre nós que eu não faço ideia de como derrubar. E a parte mais difícil é: eu não me arrependo da nossa vida. Eu não me arrependo dos anos que passamos juntos. Houve momentos reais, amor real, felicidade real. Mas agora eu estou presa entre duas verdades. Eu o amo. E eu não sei se algum dia vou conseguir confiar nele do mesmo jeito novamente. E eu não sei qual dessas duas coisas pesa mais. Eu gostaria de poder dizer que depois daquela conversa tudo ficou claro. Que eu soube na hora se devia ficar ou ir embora. Que houve algum tipo de momento de revelação em que tudo fez sentido. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, tudo ficou mais pesado. Os dias depois da confissão dele foram surreais. Como se eu estivesse andando por uma vida que por fora parecia exatamente a mesma, mas por dentro era completamente desconhecida. Nós ainda acordávamos na mesma cama, ainda passávamos café na mesma cozinha, ainda conversávamos sobre coisas normais. Trabalho, mercado, contas, planos aleatórios para o fim de semana. Mas toda interação vinha carregada dessa tensão invisível. Como se houvesse uma verdade sentada entre nós o tempo todo, mesmo quando não estávamos falando sobre ela. E a pior parte era o quanto minhas emoções ficaram imprevisíveis. Em um minuto eu estava bem, quase normal, rindo de alguma coisa que ele dizia, sentindo aquele conforto antigo de estar perto dele. E então, alguma coisa mínima me disparava. Um olhar, uma pausa na voz, o jeito como ele pegava o celular. E de repente meu peito apertava e uma onda de raiva e tristeza caía sobre mim do nada. Não era só pelo que ele fez, era pelo tempo que ele escondeu. Essa era a parte que eu não conseguia soltar. Porque trair, por mais doloroso que seja, acontece em um momento. Mas mentir sobre isso acontece todos os dias em que você escolhe não contar a verdade. Toda manhã em que você acorda ao lado de alguém e finge que está tudo bem. Toda vez que você diz "eu te amo", sem dar à pessoa a imagem completa de quem você realmente é. E foi isso que me quebrou. Não só a traição, mas a duração do engano. Eu comecei a fazer perguntas. No início, com calma, com cuidado, como se eu estivesse com medo do que as respostas pudessem fazer comigo. Quando foi exatamente? Quem era? Quanto tempo durou? Você já pensou em me contar antes de agora? E ele respondeu. Ou pelo menos tentou. Mas cada resposta parecia abrir ainda mais perguntas, porque os detalhes não traziam clareza. Eles traziam imagens intrusivas, indesejadas, que eu não conseguia desligar. Eu ficava ali, ouvindo-lhe falar, e de repente minha cabeça começava a preencher os espaços vazios onde eles estavam. O que ele disse, o que sentiu, e eu odiava isso. Odiava que a minha mente estivesse fazendo aquilo comigo, mas eu não conseguia impedir. Por que você não me contou?